Para tornar mais fácil apresentar o nome de uma cidade, masmorra, montanha, floresta, torre e assim por diante, temos vários métodos disponíveis. Um dos métodos mais eficazes é mostrar uma janela com o nome do local assim que o jogador entra. Então, dessa forma, o jogador já sabe exatamente onde está e pode se situar melhor na narrativa do jogo. Isso também adiciona um toque mais imersivo à experiência, né? Fazendo com que o jogador se sinta que está realmente explorando um mundo vasto e diversificado. Bom, então esse vai ser o nosso tema do vídeo de hoje e a gente vai explorar como você pode implementar essa funcionalidade no seu jogo usando o RPG Maker 2003. Então prepare o seu RPG Maker e vamos nessa logo após a nossa vinheta. Tenho certeza de que você vai adorar o resultado final e que seus jogadores vão se sentir ainda mais envolvidos no seu universo. Vamos lá então, segura! Salve pessoal, Cenourão aqui com vocês. Vamos começar então o nosso tutorial. Sejam bem-vindos ao meu canal. O nosso canal ele é especializado em RPG Maker 2000 e 2003. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esse motor, sobre essa ferramenta, clica no botão de inscrever-se para poder acompanhar novos vídeos como este tutorial e muitas outras coisas que a gente aborda aqui também, tá bom? Então, dito isso, vamos lá. A proposta do vídeo de hoje, nós vamos fazer um sistema no qual vai ser o seguinte. A gente tem aqui, certo? O nosso mapa principal. E aí aqui tem os locais, né? A gente tem uma vila aqui, a gente tem uma masmorra aqui, uma floresta, uma torre. É um básico aí para um jogo de RPG. E aí, quando a gente for encostar nesses locais aqui, o que vai acontecer? Primeiro a gente vai fazer uma pergunta, né? Se a gente vai entrar no local. E aí quando a pessoa entrar, né? Vamos, por exemplo, usar a vila como exemplo. A ideia é que apareça aqui na parte de cima, né? Ou na parte de baixo, vocês podem escolher da maneira que vocês quiserem. No nosso exemplo aqui a gente vai usar no topo da tela. A gente vai mostrar o nome do local, certo? Aqui no caso a gente tem a Vila das Cortinas. Então a ideia é que aqui em cima apareça uma janelinha escrito Vila das Cortinas. A mesma coisa para a Floresta Tônico com Guaraná, o Masmorra Ceia e a Torre de Papel. São os locais aqui que a gente vai usar de exemplo aqui para o nosso sistema aqui. Beleza. Então para a gente poder começar, a gente vai precisar, antes de tudo, desenvolver essas janelas. E eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito legal que vai facilitar a nossa vida nessa questão de montar janelas. Como que a gente fazia antigamente? A gente criava um evento de teste mesmo, botava aqui, chamava o show text e a gente escrevia o que a gente queria, né? Por exemplo, Vila das Cortinas, a gente colocava aqui, certo? A gente digitava lá, aí a gente rodava o jogo, falava com esse evento e aí aparecia a caixa de texto aqui embaixo. Aí o que a gente fazia? A gente tirava um print daquela janela, daquela tela, e aí a gente passava para o editor de imagem e fazia os ajustes necessários. Hoje a gente não precisa fazer mais isso, na verdade já desde 2006, 2007 mais ou menos, não lembro quando que essa ferramenta foi desenvolvida, mas ela já é bem antiga. Então eu vou apresentar para vocês o MyWindow, né, ou como a gente chama carinhosamente como MyWin. O MyWin é uma ferramenta que a gente monta essas janelas com muito mais facilidade. Ele pega, por exemplo, aqui a janelinha do System e aí a gente faz algumas configurações, coloca o texto e aí ele mostra aqui o resultado, né, da janela montada e aí você salva. No caso aqui ele salva em bitmap, tá bom? Já falei, é um programa mais antigo. Mas depois nada impede que vocês convertam para PNG depois. Embora isso não seja necessário, já que quando você faz a importação de recursos aqui para o RPG Maker, ele já vai converter para PNG para você. Então é uma coisa que você não vai se preocupar. Salva em bitmap mesmo que está tudo certo. E aí então a gente vem e monta a janela. Eu vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho como que a gente vai fazer. Bom, então essa aqui vai ser a estrutura que a gente vai montar. Certo? O que vai funcionar? A gente vai ter um fundo da janela, tá? A gente vai montar também a borda da janela e os textos, tá bom?
Isso tudo aqui eu usei o MyWin para fazer esse esquema aqui. Por que eu estou fazendo o fundo e a borda separado? Porque aqui a gente vai fazer um efeito de transparência no fundo. E se eu juntar a borda com o fundo, o MyWin te permite fazer isso, mas só que se eu montar a imagem com borda e tudo, a borda também vai ficar transparente. Não é isso que eu quero. Então eu montei separadinho, um de cada vez, tá? Então como que eu fiz aqui? Eu escolhi a imagem System, tá? Aí nessa parte aqui, eu peguei, certo? E aí você pode, por exemplo, nessa parte aqui, ele te fala qual que você quer que seja a cor transparente. Isso aqui é só você ir clicando na cor aqui, ele já te entrega a cor transparente e faz a geração da forma desejada. Então aqui é tranquilo. Então vamos lá, vamos falar aqui das fontes agora. Então a fonte que eu vou usar aqui é a Microsoft Gothic mesmo, tá? Você pode escolher as fontes que você quiser. Por que eu escolhi essa fonte aqui? Porque ela é a mais próxima possível da fonte padrão do RPG Maker. Se eu escolher a fonte padrão do RPG Maker, ela vai aparecer um pouco quebrada. Porque o que acontece? A fonte do RPG Maker aqui ela é entendida como uma fonte monoespaçada. Então todos os caracteres vão ocupar uma distância padrão, uma distância fixa. Então, por exemplo, a mesma largura que vai ter a letra M tem a mesma largura para a letra I. Então fica aquele espaçamento feio. E não é isso que a gente quer. A gente vai pegar uma fonte que ela não é monoespaçada e que ela é mais aproximada com a fonte padrão do RPG Maker. Então, com as pesquisas aqui, eu encontrei a Microsoft Gothic. A Mincho também é bacana, também tem um resultado bacana aqui. A Gothic ela tem as serifas, né, igual tem no do RPG Maker. Mas se você quiser uma fonte sem serifas, você pode pegar um Mincho ou então alguma outra fonte aqui, tá? Mas aí fica a gosto de vocês. Isso aqui é eu que escolhi mesmo. E aí o próximo passo aqui agora é essa parte aqui do wallpaper. Então a gente tem os padrões do RPG Maker, né? A gente tem o Inlight Display, que é o que vai esticar o fundo. Quando eu falo o fundo, a gente se refere a esse quadradinho aqui, tá bom? Então ele vai pegar esse quadradinho aqui e vai tentar encaixar no tamanho da janela. Quando a gente usa o Tile Display, ele vai fazer em forma de tijolinho. Ele vai pegar esse quadradinho e vai fazer vários blocos dele preenchendo o espaço da janela. É o que o RPG Maker já faz. Se você quiser colocar um none, ele não vai renderizar o fundo da janela. Vai ser um fundo vazio, certo? Aqui, por regra, a gente vai colocar 8 bits 256 cores, porque é o padrão de cores aceitado pelo RPG Maker, tá? Você não vai escolher nenhuma dessas outras aqui, senão vai dar problema na hora de importar, tá? Então você vai botar 8 bits, 256 cores. Beleza. Feito isso, a gente vai para a próxima etapa. A gente tem agora a parte de configuração no caso aqui o word frame que ele fala é a borda da janela, tá bom? A gente vai configurar como que a gente vai fazer a borda da janela. Então aqui a gente tem dois tipos, né, de borda. A gente tem a manual e tem a automática, tá? A manual e a automática, ela vai funcionar da seguinte maneira. O manual você vai configurar o tamanho da borda do jeito que você quiser. O automático ele vai encaixar de acordo com o conteúdo, né? O conteúdo que eu me refiro é o texto, né? A gente depois vai colocar o texto, aí ele vai encaixar de acordo com o espaço que o texto ocupa, certo? Essa parte aqui de padding a gente não vai precisar se preocupar, porque isso aqui é basicamente, ele vai te determinar qual que é a distância, né? No caso o around aqui, ele vai falar qual que é a distância entre a borda e o conteúdo, né? Ele vai definir uma distância, vai deixar 0, que é o padding padrão, e aqui o intervalo entre linhas, a gente não vai usar isso também, tá? Então não vamos nos preocupar com isso. Alinhamento horizontal a gente vai colocar centralizado, e o vertical também centralizado, que a gente vai colocar o texto escrito no meio da janela, tá bom? E aí aqui o Draw Word Frame é para você falar se você quer desenhar ou não a borda, tá? Então se você botar como não aqui, ele não vai montar a borda, ele vai desenhar só o fundo. Se você quiser colocar com a borda, você vai marcar sim, tá? Então vou marcar como sim, só para a gente pegar o exemplo aqui. E vamos aqui para a próxima aba aqui. A próxima aba
Agora a gente vai falar sobre o tamanho da imagem. A gente falou só da borda, a bordinha, tá? Quando eu falo borda, eu estou me referindo a isso daqui, tá? Ó, a gente está se referindo a essa parte aqui em específico. Bom, a gente está se referindo a essa parte aqui em específico, tá? Então vamos voltar aqui. Agora a gente vai falar sobre a imagem mesmo, tá? Aqui mesma coisa, tamanho automático de acordo com o conteúdo e o manual a gente predetermina aqui. O alinhamento da borda, né? Quando fala word frame, a gente entende como borda. A gente vai colocar aqui. Aqui na verdade não importa, já que a gente vai configurar de tal forma que ele vai ocupar todo o tamanho da imagem. Mas se você quiser ir por precaução, você pode deixar aqui tudo centralizado. Também não tem problema nenhum, tá? Pode deixar centralizado. Aí a partir do momento que você escolhe essa opção, a parte da margem ela fica desabilitada, porque já que ela está centralizada, então não tem que se preocupar com margem, tá? Aí quando você escolhe outra e você determina se vai ter uma margem. No nosso caso aqui a gente não vai usar isso, então tranquilo, a gente só vai focar só nesses dois carinhas aqui, ó, largura e altura. E a quarta configuração é o conteúdo, a gente vai escrever o texto, certo? A gente coloca aqui um texto qualquer aqui. E aí ele vai montar a janela do jeitinho aqui. Então se eu... para a gente poder gerar essa janela, a gente vem aqui, ó, no Make New Picture. E aí ele formou a janela do jeito que a gente quer, tá? Ó, quando a gente vai colocar como automático, ó, ele vai montar a borda de forma de acordo com o conteúdo. Mas ó, a imagem, ela tá com esse tamanho aqui. Certo? Você pode colocar o tamanho da borda, da janela inteira, né? De um tamanho e a imagem de outra. Tá? Contanto que o tamanho da janela ela encaixe dentro do tamanho da imagem. Caso contrário, a gente vai gerar um erro aqui, tá? Então, forma automática está aqui. Agora vamos voltar desse jeito aqui. Ó, se eu tirar a borda da janela, ele vai desenhar só o fundo. E se eu tirar o fundo aqui, ó, ele vai desenhar sem nada, tá? Então essa é a estratégia que a gente vai fazer aqui. Então a primeira coisa, a gente vai montar a janela, tá? Então a gente zero o conteúdo aqui. Então eu vou colocar só a janela, tá bom? Aí você vai, ó, montou a janela, igualzinho lá no exemplo. E aí a gente vai salvar esse resultado. E como que a gente salva esse resultado? Aqui embaixo, a gente tem duas formas, né? A gente pode salvar de forma padrão, caçando o diretório lá. Ou você pode vir aqui, ó, de forma mais rápida. Eu acho que eu recomendo usar essa daqui, porque você vai ganhar mais tempo na hora de salvar os seus recursos. Aí você escolhe onde você quer salvar. E aí você dá um nome. Feito isso, dando o nome, você vai clicar aqui em salvar. E aí a sua imagem já está salva, tá? Lembrando que ele vai gerar um bitmap, tá bom? bm.bmp. E pronto. Aí você vai aplicar a mesma coisa para a borda. A borda, o que eu fiz aqui? Eu tirei o fundo e marquei aqui o sim. Ele montou. Aí você vai, põe o nome e salva, tá? Por padrão aqui, eu coloquei assim, ó, o inback 0, 1, 2 e 3 para o fundo e o inframe 0, 1, 2, 3 para a borda da janela, tá? Foi esse padrão que eu usei aqui. Aí eu deixei numerado assim, porque a gente vai formar isso aqui de maneira dinâmica, tá? Isso aqui a gente vai entender como que a gente vai resolver isso lá no RPG Maker. Beleza? Beleza. E aí depois disso, a gente vai montar os textos, tá? Então eu vou pegar esse texto aqui, né? Eu acho que é 88, né? Eu vou colocar aqui 88. Aí no caso eu vou desativar a borda porque eu quero que mostre só o fundo, tá? E aí esse conteúdo eu já tenho aqui, ó. Eu guardei no bloco de notas. A gente vai colocar o nome dos locais aqui, certo? A gente copia aqui, joga para cá. Tá? Não se preocupa com essas quebras aqui, ó, porque o MyWin ele não funciona, ele não entende a codificação TF8, então ele vai sair um pouquinho quebrado. Tanto vocês podem perceber que a contrabarra é parece aquele símbolo de N, né, do Japão. Então ele dá umas quebradinhas, mas ele vai reconhecer normalmente, ó, quando você renderiza, ó.
ele reconhece os acentos tranquilamente, tá? Então pode ficar despreocupado, tá, com esses símbolos loucos aqui. Mas o segredo é você copiar e colar. Se você tentar escrever o A com acento aqui na unha, ele não vai reconhecer, tá? Ele não vai nem aparecer ali. Então é sempre bom você copiar num bloco de nota e cola para cá. Eu acho que é uma opção mais segura. Beleza. Aí, para a gente conseguir fazer isso aqui funcionar bonitinho, aí a gente salva, né, normal. Aí você vai abrir um editor. Vou até fazer aqui para a gente poder colocar aqui para vocês entenderem, ó. Eu vou deixar o GIMP abrindo enquanto isso. Aí a gente vai testando aqui. Ó, então, eu vou colocar aqui locais underline test. E aí eu salvo aqui. Pronto, tá salvo. Aí eu vou pegar essa imagem aqui. Vou jogar aqui no GIMP. Aqui no GIMP é tranquilo, ó. A gente vai pegar aqui, ó, locais test. Jogou aqui. Pronto. Aqui no GIMP vai ser bem rapidinho de fazer. Olha o que a gente vai fazer, ó. Primeira coisa, eu vou vir aqui em imagem. Aí eu vou escolher essa opção aqui, ó. Cortar. Deixa eu ver, cortar para o conteúdo. Isso, perfeito. É o que a gente queria. Só que aí a gente precisa montar um padrãozinho aqui. Se a gente deixar tudo largadão assim, a gente vai ter algum problema na hora de fazer a divisão. O que eu quero fazer? Eu vou pegar essa imagem, só que eu quero que mostre apenas pedaços dessa imagem, né? No caso, eu quero que mostre só essa região aqui, o Vila das Cortinas. Quando entrar na floresta, eu quero que mostre só isso daqui. Na masmorra, eu quero que mostre só isso daqui. E assim por diante. Então, para poder fazer isso funcionar legalzinho, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou separar em grades para poder facilitar minha visualização. E aí o tamanho que eu quero que ocupa cada linha, a gente vai colocar aqui uma distância de 14 pixels, tá? Isso aqui foi um teste que eu já fiz. E aí eu vou também pegar a largura da fonte, aproveitar, né? Largura 9 padrão. Mas você também podia colocar qualquer outra coisa aqui. Vamos nos preocupar só com as linhas aqui, tá? Então você pode ver que seguindo, né, essa grade aqui, as coisas estão meio tortas, né? Então a gente só faz o ajuste aqui, ó. A gente seleciona essa região aqui. Um pouquinho mais para cá para não dar zebra. A gente vai selecionar flutuar. Certifica se a cor secundária é a mesma da cor do fundo, que a gente não precisa arrumar isso depois. Aí, ó, deixa a sombra bem encostada aqui embaixo, ó. Pronto. A gente vai fazer a mesma coisa com os outros gráficos aqui, ó. Com a floresta também a gente vai fazer a mesma coisa. O masmorra ceia já é o contrário, ó. Ele vai ter que subir. Tá vendo? Aí você vai ajustando. E a torre de papel, mesma coisa. Ó, subiu. Beleza. Aí agora a gente vai acertar aqui, ó, essa parte que sobrou, a gente vai cortar. Deixa aqui na grade, ó. Prontinho. Isso aqui a gente, prontinho. Aí feito isso, você só sobrescreve aqui, aí ele salva uma nova imagem, prontinho. Tá? Se vocês quiserem fazer, eu sei que tem gente que não gosta do GIMP, né? Prefere usar o Photoshop. E agora que eu vi aqui, ó, o masmorra ceia saiu cortadinho. Não tem problema, a gente pode arrumar aqui, ó. Aí tem que ter cuidado para não selecionar muito lá para cima, que senão ele corta o que a gente precisa. Bom, tem que só se atentar nesse detalhe. Prontinho. Eu sei que tem muita gente que não gosta de usar o GIMP, prefere usar o Photoshop, não tem problema. Usa o editor de sua preferência, tá? Para mim, o GIMP é mais fácil para fazer esse tipo de coisa. Tá? Essas edições mais simples, com precisão de pixel, essas coisas, o GIMP me atende muito bem. Mas usa o que você quiser aí, o que você está acostumado a usar, tá bom? Prontinho. Tá resolvido. Agora ficou bonitinho o nosso locais teste, tá vendo? Ó, então ficou desse jeito aqui. Ficou bem parecido com o que a gente fez aqui. Perfeito. Show de bola. E aí depois disso, né? Depois que você montou todos esses gráficos aqui, já preparou tudo bonitinho igual eu fiz aqui, a gente faz a importação. Eu já fiz aqui em off, pra gente não perder muito tempo no vídeo. Tá? Eu já fiz todas as importações aqui e pronto. Já começamos. Vamos lá, então vamos começar a implementar agora no RPG Maker. Vamos lá.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer a parte da entrada, né? A gente pode fazer uma mensaginha tranquila aqui, ó. A gente põe o nome da vila, Vila das Cortinas. Aí a gente zera por aqui, aí põe uma escolha. A gente coloca aqui entrar e recuar. Tá? Aí quando eu colocar recuar, ele vai voltar, né? Ele não vai entrar. Aí a gente só vai dar meia volta e dar um passo para frente, né? Como se ele estivesse voltando, né? Desistiu de entrar. Aí aqui eu vou deixar um waitzinho de 2 décimos de segundo mesmo, já está resolvido. Aí aqui a gente faz a parte do teletransporte. Eu vou colocar o zoom só para dar um pouquinho mais de imersão. Um waitzinho de 2 e o teleporte para a vila. Vai colocar aqui. Lembrando que ele vai ficar virado para cima. Pronto. Certinho aqui. Então, basicamente, a parte da vila aqui tá certinho, na entrada da vila. Tanto que a gente pode ir testar. Ele vai fazer o teleporte normalmente, ó. Se eu recuar, ele volta. Se eu entrar, ele entra. Aí essa tela preta aqui é porque a gente precisa fazer lá no mapa da vila. Para fazer a tela aparecer de novo. Tá? Então aqui a gente cria um evento controlador. Deixa como auto-run. Põe um weightzinho de 2 aqui. Então 3 mais 2. Coloca um show screen para mostrar a tela de novo. Aí pode ser a transição padrão mesmo. E aí na sequência a gente quebra o evento aqui. A gente mata o evento. Para que ele não fique se repetindo o tempo todo e causar problemas aí no nosso sistema. Pronto. Então se eu entrar aqui, agora aparece. Tá? Então a expectativa é na hora que eu entrar na vila, aparecer uma janelinha com o nome da vila ali em cima. Tá? Então vamos fazer aqui o teleporte de volta, rapidinho, só pra gente... Vou deixar tudo certinho aqui. Aí aqui pode ser a transição padrão mesmo, aqui põe 2. E aqui a gente faz o teleporte de volta lá pro mapa principal. Mostrando para baixo. Pronto, aqui é só isso. E aí esse outro evento aqui, eu vou chamar o outro evento para que eu não precise ficar implementando isso aqui toda santa hora. Pronto. Eu já vou fazer a mesma coisa. Perfeito. Então aqui de início já está certo. Agora a gente vai criar a função que vai fazer essa amostra da janela, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui eu vou fazer um evento chamado boot aqui. Isso aqui a gente vai voltar aqui depois nele. E vamos lá. Vamos criar então o show place name. Show place name está aqui. E aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma programação defensiva. Tá? Então aqui eu vou testar duas coisas. Eu vou testar primeiro se eu posso mostrar a janela, né? Na hora que a gente entrar no mapa, né, antes de fazer o teleporte, a gente vai acionar um switch para permitir que esse evento seja chamado, certo? Mas se eu não ativei, porque não vai ser todo o mapa que eu vou querer que mostre a janela, então então eu não vou precisar ativar para aqueles mapas. A gente só vai ativar o switch para aquele mapa que a gente quer que mostre a janela. Então a gente vai fazer a ativação lá do lado de fora do mapa, né? Lá no mapa principal. E aí ele vai fazer a chamada desse evento aqui. Se porventura eu não ativei esse switch lá fora e eu tentar chamar esse evento aqui, ele não deve ser executado. Então aqui a gente está fazendo uma prevenção, certo? Então a gente só vai fazer essa chamada se esse switch aqui, show place name, for ativado. Caso contrário, a gente corta essa zoeira. E aí uma outra condição que a gente vai colocar aqui também é a seguinte. A gente tem um outro switch aqui que se chama place name active. O que esse cara vai fazer? Ele vai sinalizar se a janela está sendo exibida na tela. Se a janela não estiver sendo exibida, o switch vai estar como off. Se ela estiver sendo exibida, vai mostrar como on. Tá? Então aqui eu vou testar também. Se a janela já está sendo exibida,
eu também não vou executar isso de novo, vou cortar a zoeira outra vez, tá? Então essa aqui é a nossa programação defensiva desse evento comum aqui, tá? Se você não sabe como funciona esse lance de programação defensiva, tem um vídeo que a gente explica direitinho com mais detalhes como que funciona, para que ele serve, tá? Então pega esse bizu e aí depois você volta aqui em caso de dúvida. Ou você assiste o vídeo aqui, depois se você quiser dar uma aprofundada, corre lá no vídeo e dá uma olhada, né? Deixa aberto aí numa outra aba aí e depois você dá uma olhadinha lá, beleza? Então, ok. Então o que a gente vai fazer nesse evento aqui? A gente vai ter 3 etapas aqui. 3 não, 4 etapas na verdade. A gente vai primeiro armazenar as posições das imagens. Depois a gente vai carregar essas imagens. Depois de carregar essas imagens, a gente vai mostrar essa imagem. E aí, feito isso, a gente faz a inicialização dessa thread, tá? A gente vai isolar numa thread porque a gente quer que o jogador ele continue se movimentando livremente enquanto a janela está à mostra. Se eu não colocar isso numa thread, o herói ele vai ficar travado e ele só vai poder se mexer quando a janela sumir. E eu acho que não vai ficar uma experiência muito bacana. Pode ter alguns jogadores que podem ficar um pouco irritados com isso. Então a gente vai colocar aqui separado uma thread para que ele possa se mover enquanto a janela aparece ali, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira etapa aqui então. Vamos fazer aqui o armazenamento dessas imagens. Então aqui eu já preparei as variáveis tudo bonitinho aqui. Ó, esse evento ele vai ter 2 argumentos, tá? Ele vai ter o picture ID e o índice, tá? Já vou explicar com mais detalhes para que ele serve. O picture ID a gente vai determinar o número da imagem base que a gente vai exibir aqui. A gente não vai botar num ID fixo não, a gente vai botar num ID dinâmico, porque pode variar de acordo com cada mapa. Vai que você tem um mapa com várias pictures e aí você tem que precisar mexer lá, então para evitar isso, vamos fazer tudo carregar dinâmico mesmo, tá? Então a gente vai pegar essas variáveis aqui, ó. São variáveis internas do evento comum. Por que eu sei disso? Porque aqui eu coloquei um underline como prefixo. Isso aqui vai me ajudar a identificar que essas variáveis elas são internas de algum evento comum. No caso aqui eu botei um prefixo PLCNM, né? Eu tive que abreviar o máximo possível aqui para eu conseguir identificar de qual evento comum ele se refere, né? PLCNM é de place name, né? De show place name. E aí a gente tem as variáveis internas que vai ser usada aqui. Então a primeira é a base picture, que é a picture base, a imagem base, né? E a gente vai pegar o argumento que a gente vai ser chamado lá no lado cliente mesmo, tá? Lá no mapa. Aí depois disso a gente vai pegar uma outra variável. Essa aqui vai ser a variável que vai ser responsável por caminhar pelas imagens. Porque como que vai funcionar a nossa camada aqui? A gente não criou uma parte de fundo, uma parte de janela e outra de texto? Então a gente vai ter 3 camadinhas. A primeira camada que a gente vai colocar, que é a mais baixa, a primeira camada, né? A camada lá do fundo mesmo. Vai ser o fundo. Depois a gente vai encaixar a borda em cima dela, né, que vai ser uma outra imagem. E por fim, o texto. Tá? Então a gente vai pegar... então a gente, no caso, quem vai usar 3 imagens. Então a gente vai precisar de uma variável que ela vai pegar de referência a base. E aí ela, com simples adição e subtração, né, a gente vai incrementando e decrementando, a gente vai caminhando por essas imagens. Tá? Então a base da imagem, no caso, seria o fundo, né? Vai se referir ao fundo. E agora vamos definir as posições, né? Onde que a gente vai colocar cada coisa, ó. O X a gente vai colocar 160, tá? Que é o centro da tela. E o Y a gente vai colocar como 16, tá? Por que 16? Vamos lá. Cada janelinha que a gente gerou aqui tem um tamanho de 288 por 32. Como vocês podem ver aqui embaixo. Ó. Como a parte de ancoragem do RPG Maker ele é tudo no centro, né? Nos RPG Maker mais modernos, ele é no topo no topo e na esquerda, né? A origem dele ele é bem na pontinha da imagem mesmo, né? Como se fosse bem aqui na pontinha. No RPG Maker é no centro mesmo. Então a gente tem que sempre se basear no centro da imagem. E para poder pegar o centro da imagem que ela se encaixe no topo da tela,
a gente vai pegar a metade da altura dessa imagem. E aí a gente consegue encontrar a região do topo onde ela vai ser posicionada. Se fosse para pegar a parte de baixo, a gente vai pegar o 240, que é a largura, a altura da tela, perdão. A gente vai pegar a altura da tela, 240, e subtrair pela metade da imagem. Aí a gente consegue posicionar ela lá embaixo. Bom? Então é bem tranquilo essa parte de posicionamento. É sempre pensando no centro, tá? 160 é o centro da tela e 16 é o, vamos dizer que é o topo da tela em relação à imagem, tá bom? E agora a gente vai colocar aqui uma transparência. Vamos deixar por enquanto como 0. A gente vai voltar aqui depois. O 0, no caso, vai representar a imagem totalmente opaca. Agora a gente vai carregar as imagens. Tá? Aí, ó, como eu falei aqui, no RPG Maker 2003 a gente consegue colocar IDs dinâmicas. Então eu estou aproveitando esse recurso para poder trabalhar aqui no nosso sistema. E a gente vai pegar esse Picture ID aqui, ó, que eu falei que ele vai percorrer, né, lá nas imagens. A gente põe as posições que a gente definiu ali no X e Y. Aqui vai manter tudo certinho. Aqui embaixo também não vou mexer em nada. Aqui na transparência a gente vai colocar 100%, que a gente vai deixá-la totalmente invisível, tá? E aí a gente vai ter a imagem. A imagem primeiro vai ser o fundo, tá? Vamos pegar aqui esse Winback 0 aqui por enquanto. E aí aqui a gente não vai usar a cor transparente, tá? Como é o fundo, então a gente não vai se preocupar com isso. A gente vai querer mostrar a imagem toda mesmo, tá? Já que a imagem do fundo, ela ocupa a tela inteira da imagem. Cor de fundo, ela não fica evidente na imagem. Então, se eu cortar ela aqui, vai dar zebra. Então, eu vou deixar como não mostrar o fundo transparente nesse caso aqui. Pronto, feito isso, agora é só... Em vez de eu ter que colocar aqui, sei lá, Picture 1, Picture 2, eu vou usar essa variável aqui para caminhar pelos IDs, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. Aí eu somo 1, certo? Se lá no cliente eu determinei que a base vai ter o valor de 1, então primeiro ele está pegando a Picture 1, eu somando isso daqui para mais 1, agora ele vai pegar a Picture número 2. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Aí vamos de novo no Show Picture. Aqui vamos manter do mesmo jeito, ó, não vou precisar mexer em nada aqui. A única coisa que eu vou alterar aqui é nessa parte aqui. Ó. Agora eu vou pegar o WinFrame 0, que é a borda da janela. Aí aqui sim, aqui eu vou usar a cor transparente. Por quê? Porque a cor de fundo ela está evidente na imagem. Pronto. Aí feito isso a gente soma de novo e Show Picture de novo. Aí agora a gente tem uma diferença aqui. Ó, isso aqui tá tudo certo, tudo certo, tudo certo. A diferença agora vai acontecer aqui, ó, locais. Veja que a gente está com todos os nomes dos locais aqui. Só que como eu já disse para vocês anteriormente, o que me interessa aqui é somente essas partes aqui, ó, tá? Só essas aqui. Quero pegar só isso daqui. Pegar só esses pedacinhos aqui, certo? Então, para isso, eu vou pegar essa imagem inteira. E aí, no RPG Maker 2003, a gente tem uma coisa muito legal, que é essa opção aqui, ó, Sprite Sheet. Então, ele vai fazer essa divisão pra gente. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar quantos sprites a gente vai ter nessa imagem. No nosso caso aqui, a gente tem uma coluna, né? E 4 linhas. Então a gente vai colocar aqui, ó, uma coluna horizontal, vertical, 4 linhas. Tá vendo que ele já fez a separação bonitinho pra gente, ó. A gente pode até testar trocando aqui, ó. Ó, ele pegou legalzinho ali, ó. Ficou show, né? Prontinho. Beleza. Feito isso, a gente pode botar como valor constante, mas não é o que a gente quer. A gente vai deixar dinâmico aqui também. E aí esse valor aqui dinâmico é o outro argumento, o índice. Né? Cada local a gente vai determinar um número de índices diferente. O Vila das Cortinas a gente vai colocar como índice 1, né? A Floresta Tônica Guaraná vai ser índice 2, o Masmorra Ceia 3 e assim por diante. Tá? Porque a gente vai conseguir fazer isso de forma dinâmica. Então eu vou deixar aqui para pegar um índice por variável mesmo. E pronto. Aqui já está resolvido também. Agora a gente vai mostrar a imagem. Então eu vou pegar
essa base aqui, ó, eu posso até, para ficar mais conveniente, ó, jogar para cá, ó. Acho que vai ficar um pouco mais compreensível. Vai ficar mais organizado, no meu ponto de vista. Aí agora a gente vai fazer a exibição dessas imagens. Aqui agora vai ser tranquilo, ó. A gente vai pegar do jeito que está aqui. Aí o fundo, ele vai ser naquela variável de transparência que a gente escolheu, tá? Aqui a espera vai ser meio segundo. Vou desmarcar essa opção aqui porque eu quero que o efeito ele aconteça junto com as outras imagens. E aí eu vou para a próxima imagem. Ó, agora a gente vai... Aqui posso até copiar e colar porque vai ser a mesma coisa, tá? Para a segunda imagem. E aqui agora eu jogo de novo aqui e copio isso aqui de novo. Só que aqui vai ter uma diferença. Aqui, como vai ser texto, né, a última imagem a ser carregada, então aqui eu vou marcar. E outro detalhe, o fundo ele vai ter uma transparência dinâmica. O texto e a borda não. Então aqui a gente vai colocar como 0, tá? Tanto para o texto quanto para a borda. Beleza? Então a gente só vai mexer na transparência na imagem do fundo. Tá bom? E aí, feito isso, a gente inicia a thread. Para iniciar a thread aqui, é só ativar o switch Place Name Active. Então, a gente sinaliza para o sistema que a janela está sendo exibida. Tá bom? É para isso que serve esse switch aqui. Vamos testar lá no nosso mapa, lá como ficou. Então, a gente vai fazer aqui, ó, chamada. Para não ficar uma coisa meio bagunçada, eu vou separar isso aqui por comentários. Desse jeito assim. Bom, na verdade, assim. Aí aqui dentro eu vou fazer a chamada do evento. Então, a primeira coisa, a gente prepara os argumentos. Ó, picture ID. Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, no 20. Tá? Picture 21, para ser mais preciso. Picture número 21. Aqui eu vou colocar o índice, o número 1, porque vai ser a primeira imagem. Lembrando que aqui no nosso caso, no caso das imagens do Sprite em específico aqui no 2003, o nosso índice ele não é na base 0, é na base 1, tá? Ou seja, ele não começa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele começa 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar 0 aqui nessa variável, o RPG Maker ele não vai nem mostrar a imagem, ele vai ignorar, né? No caso, ele vai tentar tratar essa exceção. E aí não vai acontecer nada. A imagem simplesmente não vai dar erro, não vai dar nada. Só não vai aparecer a imagem, tá? Então aqui é importante se atentar nesse detalhe aqui. Depois disso, a gente chama o evento normalmente. Aqui, ó, show place name. Pronto, vamos testar, a ver se deu certo, né? Se ficou legal, se ficou bom, se ficou ruim. Entrou aqui na Vila das Cortinas. E não mostrou a imagem. Vamos ver por quê. Ele fez a chamada, preparou os argumentos. Ah, sim. Por que será que não chamou? Lembra que eu falei lá no começo? A gente precisava sinalizar lá do lado de fora. Aqui, ó, antes de entrar aqui, a gente precisava sinalizar que a imagem, que a janela deve aparecer ou não. Então, é isso. Essa é a proteção que o sistema fez. Então, antes de eu entrar no mapa, eu ativo esse switch aqui. Tá? Ativei. Show place name tá aqui. Agora, quando eu entrar lá, agora ele vai aparecer. Vamos ver? Tá lá, Vila das Cortinas. Só que aí agora, o que vai acontecer? Agora a gente vai fazer com que a janela fique com o tempo aparecendo e depois ela apagar. Ela não vai ficar assim o tempo inteiro, né, na tela até, sei lá, até sair do mapa, por exemplo, que aí ele limpa todas as imagens. Não vai ser isso. Ele vai, aí ele não vai acontecer de novo porque o switch que sinaliza que a imagem está sendo exibida ainda está ativado, tá? É o que a gente vai ajustar aqui agora. Então aí a gente vai fazer com que essa janela desapareça. Ele vai ficar um tempinho à mostra e aí depois ela desaparece, beleza? Vamos que vamos então. É o nosso próximo evento que a gente vai fazer aqui, ó. Então eu vou chamar esse cara aqui de Place Name Thread, tá? Coloquei um underline de prefixo aqui para eu saber que é uma função interna. Ele vai ser um processo paralelo e esse processo paralelo ele só vai rolar quando o switch Place Name Active estiver ativado. Aquela switch que sinaliza que a janela está sendo exibida. Pronto. Aí agora serão duas etapinhas aqui simples aqui, ó. Aqui a gente vai fazer esperar para remover a imagem. E aí depois a gente vai remover essa imagem
E aí, assim que remover a imagem, a gente mata essa thread, tá bom? Pronto. Remove a imagem e encerra a thread. Eu poderia colocar um sinal de wait aqui. Só que aí vamos pensar no seguinte problema. Como o nosso herói ele vai se mover, o nosso jogador ele vai se mover livremente enquanto a janela está sendo à mostra, pode acontecer, nesse meio tempo, eu sair do mapa. Então, se eu sair do mapa, o processo paralelo ele vai continuar rolando. E aí pode acontecer de quebrar. Porque se eu sair e entrar rapidamente nesse meio tempo de espera, a etapa de remover a imagem ainda não aconteceu. Então pode acontecer da imagem aparecer e desaparecer rapidamente. Ou então ela não aparecer, já que o Place Name Active está ativado, né? Pode acontecer isso também. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente vai colocar aqui a gente vai fazer um contador, tá? Manualmente mesmo, por variável. A gente vai ver que é bem tranquilo de fazer. Então aqui a gente coloca o tempo de espera. Vamos pôr aí mais ou menos 2 segundos. A gente cria um laço aqui. E aí esse laço ele vai acontecer até que essa variável aqui bata no 0. Ou se porventura ele pular do 1 e pular o 0 do 1 para menos 1, a gente coloca menor ou igual a 0. Só para prevenir esse problema. Bom, aí caso a gente chegar nessa condição, a gente quebra o laço. E a gente vai ter também uma outra condição para caso para a gente quebrar esse laço. É o show place name for desativado. Aquele switch que a gente precisa sinalizar que o evento precisa ser chamado. Que a gente precisa liberar o evento. Então, beleza, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente quebra o laço. Tá, se nenhuma dessas condições foram satisfeitas, a gente segue o laço normalmente. A gente pega essa variável que eu coloquei de wait time. A gente vai subtraindo por 1, né? E ele vai indo até chegar a 0. E a gente coloca também uma espera aqui de 1 décimo de segundo. Pronto. Aí ele vai acontecer esse laço aqui até bater no 0. Aí ele sai do laço e segue para a próxima etapa. A nossa próxima etapa, a gente vai criar um outro evento aqui, ó, chamado Clear Place Name. Por enquanto vamos deixar a interface aqui, depois a gente implementa. Vamos chamar ela aqui de uma vez. Pronto. E aí a gente desativa o switch desse processo paralelo, para que ele não aconteça de novo. Pronto. Feito isso, já resolve o nosso problema. Aí agora a gente vai implementar o Clear Place Name. O Clear Place Name, a gente vai ter uma condição, tá? Ele só vai ter uma parte desse evento que ele só vai acontecer se a janela estiver sendo exibida, ou seja, se esse switch estiver ativado. Então eu vou criar essa condição aqui. E aí serão 3 etapas, sendo 2 aqui dentro da condição e uma aqui do lado de fora. Aí as seguintes etapas são essas, ó. Primeira coisa, a gente vai esconder a imagem. No caso, as imagens. Depois a gente vai remover essas imagens. E aí, depois que tudo isso acontecer, a gente libera o evento para que ele possa ser chamado novamente em um outro momento. Vamos lá então. Então esconder a imagem vai ser basicamente o oposto que a gente fez aqui, ó. A gente vai fazer basicamente o caminho contrário daqui, ó. A gente vai esconder a imagem e a gente vai apagar as imagens. É o oposto do carregar e mostrar. A gente vai fazer o processo reverso agora. Então, ó, eu posso até aproveitar daqui, pegar esse camarada aqui, vir aqui no Clear Place Name, e aí a gente vem aqui, ó, Move Picture. Aí agora a gente vai botar todo mundo na transparência 100%, tá? Desse jeito aqui. Aí depois a gente soma aquela variável de novo, ó. Pega a Picture ID, soma com 1 e vai indo. Aí que a gente pode copiar e colar tranquilamente, ó. Aí a última a gente marca o wait, para ele poder fazer o efeito nas 3 imagens e aí depois ele segue para a próxima. Aí para remover as imagens a mesma coisa, só que para remover a gente vai usar o Erase Picture, com a posição da variável que já está aqui no jeito. Aí aqui a gente vai apontando para o próximo, pega esse cara aqui e o próximo, né, as 3 imagens aqui que a gente usa. Pronto.
A gente não precisar ficar colocando toda santa hora, já deixa tudo dinâmico aqui. Pronto. Essa etapa aqui já está feita. E liberar o evento é só desativar o Show Place Name. A gente desativa que a gente libera o evento novamente para que ele possa ser executado em outro momento. Prontinho. Então, basicamente, nosso sistema está pronto. Vamos testar para ver se ficou legal, se ficou alguma coisa faltando, sei lá, né? Vamos ver. Ó, tá aqui. Ó, apareceu, ficou um tempinho e apagou. Beleza. Se a gente ver aqui, o evento foi liberado e a imagem foi ocultada, foi removida. Pronto. Agora vamos fazer aquele teste que eu falei, de se por acaso eu sair e entrar rápido, se ele vai cortar o problema aqui, ó. Ó, entrei, saiu e ó, veja que o switch continua ativo, ou seja, ele me fala que eu posso chamar o evento e que também a janela está sendo exibida, o que é mentira, que a gente não está vendo a imagem sendo exibida aqui. Mas se eu entrar rapidinho aqui, ó, tá vendo, ó, ele já corta ali e dá esse problema, certo? Por quê? Porque nesse meio tempo o switch estava ativado. Então, se o switch estava ativado, então o evento ele não foi chamado de novo. E uma outra questão também é que a nosso switch que sinaliza que a gente pode mostrar a imagem também estava no caso estava desativada, né? E também não mostrou. Então, não aconteceu o evento. Então, para a gente poder prevenir esse tipo de situação, o que a gente vai fazer? Ó? Tanto que se eu voltar aqui, ele vai aparecer. Mas se eu sair, eu posso até esperar o processo paralelo acabar. O processo paralelo acabou. E aí, ó, veja que ele aparece, normal, tranquilo. Mas se eu fizer esse lance de entrar e sair rápido, a janela não vai ser exibida de novo, porque ele ainda está acontecendo. O processo paralelo ainda está acontecendo. Tá vendo? E aí dá a zebra que a gente falou. Beleza. Então aqui é bem tranquilo, gente. Como é que a gente vai resolver essa questão aqui? A gente vai vir no mapa, tá? Aqui na hora de sair. Na hora que a gente for sair, na hora que escondeu a tela, antes de acontecer o teleporte, a gente chama o Clear Place Name. E aí o que vai acontecer? Na hora que eu sair do mapa, ele vai interromper o processo da janela. Então, quando eu coloco aqui o Clear Place Name, primeiro ele vai testar se a janela está sendo exibida, ele vai esconder as imagens, vai apagar a imagem, isso aqui por boa prática, né? Tudo que a gente cria a gente tem que apagar. E aí a gente libera o evento desativando o Show Place Name. Quando a gente desativa esse Show Place Name, esse laço aqui ainda está rolando na thread. E aí ele vai ver, pô, o switch foi desativado. Opa, corta e limpa de novo. Só que aí, como ele vai chamar o Clear Place Name de novo lá na outra thread, então ele meio que vai acontecer isso aqui de novo, tá? Não tem problema nenhum ele acontecer de novo. E aí o Show Place Name Active também vai ser desativado nesse meio tempo. Então pode ser que dependendo da situação, pode acontecer às vezes uma condição de corrida, e aí essa condição ela não vai acontecer, né? Porque às vezes ele foi desativado antes de chamar lá na outra thread, tá? Então pode ser que ele aconteça, pode ser que ele não aconteça, mas isso também pouco importa, porque ele vai apagar as imagens de todo jeito, vai dar certo de toda forma, tá? A gente só precisa tomar cuidado às vezes com essas variáveis aqui, ó, se ele vai pegar as pictures erradas, tá? A gente só precisa tomar cuidado com isso, certo? Aí desativou aqui, ele corta. E se a gente testar, agora vai funcionar. Ó, saí e entrei rápido. O evento aconteceu. Por quê? Porque na hora que eu saí do mapa, o evento ele foi interrompido, certo? O RPG Maker 2000 e 2003 ele tem uma pequena diferença no comportamento dos processos paralelos. Como que funciona? No RPG Maker 2000, quando você tem um processo paralelo acionado por switch, ele acontece, mas se esse switch aqui ele for desativado nesse meio tempo, então ele mata o evento no momento certo, tá? Ele mata o evento. Tanto que se você ativar de novo, ele executa o início de novo do evento. No 2003, não. No 2003, quando você desativa o switch no meio do caminho, a thread fica pausada. Ela pausa, ela fica parada aqui nessa linha aqui.
Aí quando você ativa ela de novo, ela volta a acontecer. Então por isso que eu fiz essa prevenção aqui desse switch aqui em específico, porque se eu for fazer isso no 2000, eu não precisaria dessa condição. Mas no 2003, como ele tem essa questão de que ele pausa a thread, então eu precisei fazer essa condição para driblar essa questão, tá? Então é uma diferença entre versões que a gente precisa se atentar aqui na hora de desenvolver o sistema. Se você estiver fazendo isso no 2000, é óbvio que vocês não vão ter as pictures dinâmicas, vocês vão ter que determinar uma regra de negócio para falar, ó, a janela ela vai ser ocupada somente nessas pictures tal e tal. Não vamos colocar outras pictures nessas IDs, porque isso aqui está reservado para as janelas. No 2003 você pode botar dinâmico e aí você pode determinar de acordo com a situação de cada mapa, tá? Mas se você estiver fazendo isso no 2000, você vai ter que precisar criar uma regra de negócio aí para o seu jogo para que a gente determine, reserve essas variáveis só para essa janela. Beleza, vamos agora para os outros mapas agora. Aqui eu já deixei meio no jeito, pra gente não perder tempo, tá? Agora veja que, ó, lá no Vila das Cortinas a gente colocou o índice como 1, tá vendo? Já na Floresta Tônica com Guaraná, a gente colocou o índice 2, porque a gente quer que mostre a segunda linha. Mesma coisa no Masmorra Ceia. Masmorra Ceia a gente quer que mostre a linha número 3. Na Torre de Papel, a gente mostra a linha número 4. Isso aqui eu já montei tudo em off pra gente não perder tempo, tá? Eu já falei. Mas aí fica à vontade, né? Um exercício para vocês implementar isso aqui em vários mapas. Com cada índice, mostrando cada nome diferente, tá bom? Daí fica um dever de casa para vocês aí. Pronto. Agora, vamos testar nos outros mapas para a gente ver como que funcionou. Ó, Vila das Cortinas. Aí agora vamos no Masmorra Ceia. Ó, Masmorra Ceia. Pronto. A mesma coisa aqui na Floresta Tônica com Guaraná. Tá aí. E na Torre de Papel a mesma coisa. Ó. Torre de Papel. Pronto. Maravilha. Agora a gente, o nosso sistema está pronto. Tá? Para nossa situação aqui já está resolvido. Mas vocês sabem que aqui no canal do Cenourão a gente não gosta de entregar as coisas pela metade. A gente gosta de ir um pouquinho além. Então a partir daqui é só um bônus, tá bom? Então fica aqui comigo. Se o vídeo, né, se o momento do vídeo já te atendeu, beleza, obrigado. Pode deixar o like e continuar assistindo. Mas se você quiser fazer isso que eu vou apresentar para vocês, também fica aqui comigo que a gente vai fazer isso juntos também para vocês verem como que funciona. Vamos lá então. O que a gente vai fazer aqui agora? Percebam que o sistema de janela é um e a janela de exibição aqui é outra. Tá? É a verde, que é a primeira lá do System. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é deixar com que a mesma janela que aparece na tela aqui é a mesma janela que está aqui, certo? Então a gente vai vir naquele evento comum. Lembra que eu falei desse evento boot aqui? É aqui que a gente vai configurar as coisas, tá? Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é uma condição para ver se o boot estiver desativado, ou seja, o jogo não foi inicializado. Se isso não acontecer, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu já deixei umas variáveis aqui nessa parte aqui, que são variáveis globais. Então a primeira coisa, a gente vai ter o estilo da janela, ou seja, se vai ser ou a 0, ou a 1, ou a 2, ou a 3, tá? E a transparência, porque o RPM que é 2003 tem essa questão da transparência da imagem também. Então aqui o Windows Tile eu vou colocar como 3, porque é o que a gente escolheu lá no System, tá? Aqui, ó. A gente escolheu aqui. Tá? Então os índices estão separados assim, ó. O System, ele vai ser no caso aqui o 0, tá? Ó, primeiro índice, esse aqui vai ser o segundo índice, o 1, o terceiro índice, o 2 e o quarto índice, o 3, tá? Então por isso que eu coloquei, e como a gente escolheu esse aqui por padrão, então a gente vai colocar lá também como 3. Ah, não, mas eu quero colocar esse daqui. Então, na hora que você trocar aqui, você vai precisar botar lá na variável o valor 0, tá bom? E aí a gente marca o transparente aqui. Se você não quiser também, não tem problema. Fica à vontade. E ótimo. No caso aqui, como a gente deixou a transparência ativada, eu vou colocar aqui o valor da transparência.
Eu vou colocar 25, é um valor aproximado, tá? Pronto. Aí depois disso a gente só inicializa, né? Ativando o switch boot. Certo. Só que esse evento aqui eu não quero que ele seja chamado, eu quero que ele seja disparado assim que o jogo inicializa. Então eu vou deixar aqui com um processo paralelo e não tem nenhum switch de condição. Então ele vai ficar rodando aqui. E aí ele vai ver, pô, o boot está desativado, então eu tenho que fazer a inicialização. E aí ele sinaliza, ó, foi inicializado. Então ele deixa o sinal aqui para que isso aqui não fique acontecendo toda hora, né? E a gente ter problema. Pronto. Isso aqui ainda não é o suficiente. A gente precisa voltar aqui no Show Place Name e vir aqui, ó, no... Lembra aqui, ó, que a gente colocou aqui, ó, o winback? Eu falei, por enquanto vamos escolher essa daqui. Então, isso aqui não foi por acaso, isso aqui foi tudo planejado de propósito. No RPG Maker 2003 a gente tem um recurso muito bacana, que é esse cara aqui, ó. Se a gente marcar essa opção aqui, ele vai falar, ó, substituir as taranã, né, as x caracteres, né, as últimas x caracteres com o valor da variável. Ou seja, ele vai pegar esse nome aqui, tá? O winback. Aí no caso aqui, ele tem apenas um número, tá? Tendo apenas só esse número aqui, então, na verdade, eu vou colocar somente só o último caractere para substituir com o número da variável. Ou seja, quando ele for pegar esse zero aqui, ele vai pegar esse zero aqui, que é o último caractere, e vai substituir por um valor que a gente determinar na variável. Olha só que legal isso aqui que a gente tem no 2003, né? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar essa variável aqui, ó, o Windows Style. Então, a gente vai pegar aquela variável lá, e aí ele já vai substituir. Como a gente botou a variável como 3, então é que ele não vai pegar o winback 0, ele vai pegar o winback 3. Isso que é o legal do 2003. E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui no frame, ó. A gente vai pegar, ó, o último caractere do estilo. Pronto. Então se eu fizer isso daqui, ó, ele vai pegar o gráfico que a gente configurou na variável, certo? Ó, para a gente poder ver que funcionou mesmo, vamos agora trocar esse valor aí. Ó, vamos trocar agora para o 2. Você vai ver que já mudou. Tá? No caso aqui ele mudou pro... Ah, tá. Isso aqui eu devo ter importado a imagem errada. Não tem problema. A gente resolve aqui, ó. Winback 2. Esse cara aqui. Eu vou aproveitar também e arrumar o WinFrame 2. Ah, isso aqui provavelmente eu importei a imagem errada no meio da festa aqui. Agora vai funcionar. Vamos lá. Ó, beleza, tá lá. Agora vamos trocar para o 1, que é aquele preto, sem borda, né? Tá aí. E por fim o 0, que era o que a gente estava usando mesmo no exemplo, no início do nosso tutorial. Tá lá. Pronto. Feito isso, a gente pode até fazer aqui uma... Depois você pode até colocar aqui um NPC aparecendo... Vamos pôr a Sofia do Lionheart aqui. E aí a gente pode trocar o estilo, né? Aí na hora que você for trocar o estilo da janela, você vai ter que trocar essa variável aqui, tá? Pelo valor que a gente escolher. E ao mesmo tempo, você vai ter que trocar o gráfico também. Tá aqui. Aí você vai trocar o gráfico de acordo com a variável. Você tem que trocar os dois, senão não vai funcionar. Vamos até fazer um exemplo aqui, ó. Escolha um estilo de janela. Aí a gente vai colocar aqui os nomes, ó. A gente tem o System, System A, System B e System C. Pronto. Aí eu vou deixar para ignorar, caso não queira escolher nenhuma delas. Aí aqui o System é o primeiro, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, Windows Style, no valor 0. E aí o gráfico a gente vai pegar o primeiro System. Beleza. Aqui no System A, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A gente vai pegar a variável e vai colocar como 1.
E aí na hora de escolher o gráfico, a gente vai escolher o System A. Mesma coisa para o System B e System C. Pronto, ó, ficou desse jeito aqui. Então se a gente for lá no mapa e testar, aí vai ser esse efeito aqui, ó. Esse aqui é o padrão. Aí eu falo com a Sofia aqui, ó, e escolho. Vamos escolher o System... Vamos escolher o primeiro System. Ó, trocou, tudo verdinho. E aí quando a gente for entrar aqui, ó, pegou o verdinho. Show de bola. Tranquilo, né? Agora vamos aplicar a transparência para ficar igualzinho aqui, ó, né? Vamos aplicar a transparência também para ficar igualzinho que tá aqui. Vamos lá. Aqui é bem simples. A gente vai pegar aqui, ó. Lembra que a gente deixou essa variável aqui como 0? Né? Isso aqui também não foi por acaso. Isso aqui também deixei de propósito. A gente só vai trocar aqui, ó. E troca pelo Window Transparência. Pronto, resolvido. Só isso aqui já é o suficiente. Vamos lá. Ó, agora com uma janelinha. Vamos aumentar um pouco essa transparência. Acho que ficou... Não ficou muito fiel, não. Vamos mexer aqui no boot. Vamos pôr, sei lá... Vamos pôr 50%. Vai ficar semi-transparente. Vamos ver. Aí, ó, ficou parecido com a janelinha mesmo dos diálogos, né? Olha lá. Ó, se eu pegar o System 1, ó, trocou ali, ótimo. Aí se eu vir aqui fora, ó. Oi. Ó, que beleza. Aí sim. Vamos escolher outro aqui, ó. Vamos testar com todos. Agora é com esse estilo aqui agora. Prontinho, tá lá. Legal, né, pessoal? Bom, então eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Espero que tenha ajudado aí a dar um toque a mais no projeto de vocês. E agora me despeço de vocês. Não se esqueça de deixar o like, né? Comenta. Se tiver alguma dúvida também pode comentar, né? Que a gente pode resolver aí na medida do possível. E eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Bons estudos e eu fui!